Olá, nós estamos começando mais um Maternidade Sem Filtros aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, como eu disse nos meus stories, ela faz parte da minha história e é um enorme prazer ter ela aqui comigo. Ela vai compartilhar um pouco da história dela, da maternidade e empreendedorismo também. Logo a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. E estamos de volta com Maternidade Sem Filtro aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Agora, eu quero apresentar para vocês a minha convidada especial aqui de hoje. É uma honra te receber aqui, Tamara. Muito obrigada. Vamos conhecer um pouquinho sobre você, sobre a sua história, sobre a sua maternidade. Pode se apresentar, por favor. Sim, claro. Obrigada. Primeiramente, Nath, obrigada pelo convite. Acho que depois que a gente é mãe, tudo que a gente mais tem para falar é sobre maternidade, né? Porque influencia em todas as áreas da nossa vida. Então, eu estou muito feliz de vir aqui trazer esse bate-papo, porque é difícil a gente compartilhar. Estou aprendendo um pouquinho mais, a gente vai compartilhando aos poucos, mas ter amizades profundas e próximas nem sempre é tão fácil. E todas as vezes que a gente escuta, de repente, alguém que é referência ou que está ali meio numa situação próxima da gente, faz um pouquinho mais sentido, e aí dá aquele acalentinho pro coração, né? Sim. E a gente vai aprendendo muito umas com as outras. Sim, sempre. isso é verdade. É algo legal, assim, que a Tamara, gente, é uma amizade, assim, de longa, né? De longa, Nossa, né? É verdade. Assim, já é uma história muito legal a questão da nossa amizade. E hoje nós nos encontramos como mães. As nossas filhas têm idades próximas. Então, assim, nós vivemos ali a mesma etapa, os mesmos desafios. Como a Tamara disse aqui, às vezes é complicado você conseguir amizades profundas que estão vivendo ali o mesmo processo. E nós vamos trazer um pouquinho aqui sobre esse tema, sobre essa questão, né, da maternidade em si, de como lidar com isso, como que é esse processo para nós como mulheres. É algo muito legal que eu trago aqui no Maternidade Sem Filtro, só para você também saber, tá? É essa questão exatamente da maternidade real, do que a gente vive no dia a dia, porque muitas das vezes não é falado. E a gente tem esses questionamentos enquanto a gente não é mãe de primeira viagem, e segunda viagem também, terceira, porque é tudo muito novo, né? Então, conta aqui um pouquinho pra gente como que foi pra você essa transformação, como que foi pra sua vida a chegada do positivo, como que foi pra você depois que você recebeu a sua primeira filha, se você quiser falar também um pouco sobre ela, idade, nome, fica à vontade. Ai, sim, claro. Eu tenho a Helena, de 3 anos e meio, e a Aurora, de 1 ano e meio. E aí, se perguntando sobre descobrir esse positivo, muito engraçado, porque acho que a gente sempre sente, né, que vai vir ali. E eu nunca, na minha vida, sempre tive cabelo comprido, nunca tinha cortado um cabelo curtinho. Falam que as transformações da mulher transformam o cabelo junto. E eu tava numa vontade de cortar o cabelo que eu nunca tive na vida. Eu cortei, marquei o cabeleireiro, cortei, bem curtinho como nunca, amei, saí de lá, eu falei, eu sou outra pessoa, me transformei. E eu falei, mas será que eu não tô grávida? Do nada, eu pergunto, deixa eu passar na farmácia e comprar o teste. E aí foi quando eu descobri que eu tava grávida da Helena, e aquele choque que a gente tem. Eu tenho uma amiga que tá agora quase pra ter, a Marina, e aí eu me lembro bastante todo desse processo, porque hoje, né, como eu já sou mãe de segunda viagem, já veio a Aurora e é tudo um turbilhão de emoções, parece que às vezes a gente esquece ali daquilo que a gente vivenciou. E eu e o meu marido, a gente ainda não estava tanto tempo junto assim, então, mas obviamente eu senti que eu estava numa idade que era a que eu
esperava e imaginava ter. A gente a gente sente, né? Cada um tem o seu momento. Então a gente fala que é um pouco de surpresa, mas muito bem-vindo, era no momento, era para ser. E a gente não tinha noção de como que ia transformar, assim, realmente a nossa vida, assim. Mas o processo inicial em relação à gravidez, eu gosto de falar bastante isso porque muitas mães curtem a gravidez, e aí você fala da maternidade real, e muita gente vem falar comigo, eu acho lindo, inclusive eu tenho uma amiga próxima que ela fala, eu acho que a mulher brilha grávida e ela fica maravilhosa e tudo mais. E eu falei, ai meu Deus, mas por que eu não tô me sentindo assim? Então a parte da gravidez foi mais complexa para mim por conta daí do meu trabalho. Porque eu, como empreendedora, tinha acabado de iniciar ali, né, uma escola de dança que eu tenho hoje, e dependia muito de mim em relação a estar lá no dia a dia dando aula, e um trabalho de esforço físico, né, dançando, e eu falei, eu nem posso, e eu dava a maior parte das aulas, exatamente por estar começando, por eu ter que fazer tudo ali, e eu falei, eu não acho que eu consigo parar de trabalhar e eu ter que contratar alguém para dar aula, eu não sei se isso vai rolar, não, se vai parar em pé. E foi uma coisa, o que eu trabalho é muito o propósito da minha vida e já era um sonho de muita longa data, era algo que eu tinha esperado muito para acontecer. Então eu falei, meu Deus, como que vem tudo junto, né? Ao mesmo tempo que o tempo é maravilhoso, eu disse antes, era o tempo certo, mas é muito difícil de entender, porque a gente vê que essa idade, assim, até da minha amiga também agora, final dos 20 e poucos, 30, começo dos 30, é uma fase em que a gente tá muito focada na carreira hoje em dia, né? E aí é que entra nessa questão. E aí vem como aquele choque, né? Você fala, como que eu paro? E eu lembro que foi a primeira coisa que eu perguntei na primeira consulta para ginecologista. E depois que eu tive a Helena e ela via meus stories e tudo mais, uma vez ela chegou a me falar, nossa, você é uma mãezona, você se tornou uma mãezona. Mas o jeito que ela falou ali me deu a entender meio que eu não imaginava isso de você, eu não esperava, porque você chegou lá tão preocupada com o seu trabalho, com o que ia acontecer, que eu acho que ela já falou, ixi, essa daí, sei não. Em relação a realmente se dedicar com amor, né? A colocar tempo, investir tempo. Então, eu falo que as duas gravidez, eu já sabia o que esperar um pouco na segunda, né? Mas não foram os melhores momentos. Então é legal a gente falar isso, porque é muito bacana, tem gente que curte, mas tem gente que não, tá falando, meu Deus, eu vou amar esse serzinho que vai vir aqui, eu nem sei o que vai acontecer. Mas agora eu não queria estar aqui desse jeito, eu não queria estar com esse monte de enjoo, com essa indisposição, com essa falta de produtividade que a gente acha que a gente tem que ter. Então, eu vejo algumas amigas vindo compartilhar isso hoje, então acho que esse foi o maior desafio, assim, dessa primeira gravidez e desse início, desse descobrir, até eu começar a saber que eu ia sentir aquele amor ali pela minha filha e tudo mais. Então, foi isso. Muito legal os pontos que você trouxe, essa questão da produtividade, essa questão da idade em si, né, que a gente se sente de certa forma preparada e ao mesmo tempo tem essa, meu Deus, e agora? Eu vou ter que parar tudo. É muito legal você ter abordado esse assunto. Eu falo que a maternidade, ela é um convite de Deus pra gente para desacelerar. Porque a gente, eu não sei você, não sei se foi o seu caso, mas o meu caso, por exemplo, eu estava num momento muito produtivo da minha carreira, foi logo que eu comecei a empreender mesmo, eu estava 100% com o empreendedorismo, eu, meu marido, nós dois juntos tomamos essa decisão exatamente por tempo de qualidade com a família. Só que daí eu me encontrei num momento que eu nem imaginava o tão improdutiva que eu iria ficar. Eu não conseguia nem olhar para a luz, olhar para um computador, para uma TV. Eu não conseguia ficar male acordada, passando mal, com aquele, né, com aquele mal-estar o dia inteiro, aquele sono pesado que você não consegue ficar com o olho aberto. E é muito legal você ter abordado isso. Fala pra gente um pouco mais sobre essa questão, como que foi para você sair desse lugar de produtividade e entrar nessa improdutividade ou reduzir
né, esse movimento, essa produtividade em si? Pode compartilhar um pouco mais com a gente? Você entra parece que em uma outra atmosfera, né? Parece que não é a sua vida, que a gente se molda ao redor do lugar que a gente trabalha, das pessoas que a gente convive ali, e qualquer um, né, Nath, que para ficar no hospital, que precisa ficar internado, sabe, que você vê o mundo acontecendo lá fora, e pra você sabe que você tá só ali, existindo, comendo, dormindo, tomando banho no banheiro, e esse ciclo. Então, acho que você, por mais preparada que esteja, não está tão preparada para esse desacelerar tão brusco, né? Então, acho que você tava 200 por hora e aí você começou a ir a 10 por hora. E acho que, eu não sei se eu exatamente fiquei triste ou algo assim, mas eram sensações ali, aquele baby blues, né, o puerpério, aquela sensação, aquele final do dia ali, que você já começa a ficar mais melancólica, que realmente vinham e aconteciam, às vezes até por causa de hormônios e de tudo mais. Então, esse desacelerar foi bem, bem desafiador. Nós vamos chamar, então, um breve comercial aqui. Esse assunto tá maravilhoso e eu quero voltar aqui. Tá muito gostoso esse bate-papo. Então, vamos pro comercial e logo a gente volta. E estamos de volta com Maternidade Sem Filtro aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilhe. E antes de eu começar esse bloco, eu queria agradecer aos meus parceiros, a Dalila Rodrigues, que cuida dos meus cabelos, a Júlia Beauty, que cuida da minha sobrancelha. Sou muito grata a essas parcerias e todo mundo que faz parte desse projeto, de todos os meus projetos. Eu quero voltar aqui agora com a Tamara. A gente está falando sobre a questão da improdutividade que a gente entra após, na verdade, na gestação, né? Logo na gestação a gente já entra nesse ritmo mais reduzido. Não é fácil para nós, principalmente quando nós já estamos ali muito ativa profissionalmente. Como ela disse, a questão da idade também, a gente tem essa ideia, né? Dos 30 anos, a idade do sucesso, a idade do brilho profissional, e aí a gente se depara com uma gestação, que é uma bênção, ela é maravilhosa, mas tem o seu lado real, que pouco é se falado. Então vamos retornar aqui um pouquinho sobre essa questão, tá? Fala pra gente também essa questão, você teve a primeira gestação, você falou pra você como que foi, e pra segunda, como que foi esse processo novamente?
para você internamente? Como que foi para você retomar? Porque eu não sei se logo depois ali da Helena você chegou a voltar, né? Sim. E aí logo depois veio a Aurora. Então compartilha com a gente um pouco sobre isso também, como que foi para você, seus sentimentos. É verdade. Tava comentando aqui com a Nath que eu não imaginava o que estava por vir na segunda, assim. Esses dias eu encontrei uma mãe de 4 meninos, eu tenho 2 meninas, 4 quase com a mesma diferença de idade das minhas. Ela falou que a segunda foi muito difícil, a terceira e a quarta só foi. Eu não sei se eu vou tentar a terceira e a quarta, mas eu tô na parte difícil, que é a segunda. Porque foi muito perto, né? 1 ano e meio de diferença que elas têm. Até o desmame da Helena aconteceu com 1 ano e 4 meses, porque eu já não tinha mesmo mais leite por causa da gravidez da segunda, já tava ali diminuindo, porque eu tô hoje com a Aurora com quase 2 anos, e eu ainda não desmamei e ainda tenho muito leite, então aí eu já vejo essa diferença. Me ajudou um pouco no desmame, ali tá diminuindo a produção de leite. E eu tive essa coisa da produtividade, de querer ficar até o máximo na primeira gravidez, e fiquei, mas ainda acho que eu gostaria de ter ficado mais, assim, nossa, eu trabalhei até 1 mês antes de ter ela, mas eu queria ter trabalhado até 1 dia antes de parir, assim. E pra voltar, eu não esperava, eu fui pra ter um parto normal, não esperava ter cesárea, tive cesárea, então o período de recuperação é muito maior. Mas a minha médica, por eu ser ativa, acho que ela falou 45 dias. Eu tava aqui, ó, deu 45 dias, eu tava indo bem devagarzinho, mas não tão devagar, pra já dar aula, pra me sentir ativa novamente. E foi maravilhoso poder voltar. Eu senti que também meu marido ali me apoiava em casa, ficava com a minha filha, mas eu basicamente, esse voltar foi um pouco, sempre reduzido ainda, né? Porque eu fui lá dar algumas aulas para me sentir bem ativa com o meu trabalho, mas grande parte do meu trabalho eu já também não conseguia fazer durante o dia, né? As horas são muito reduzidas, o que falta pra gente hoje é tempo. Então, mas esse desacelerar é muito engraçado, porque eu nunca tinha ouvido isso antes, de ninguém, mas a palavra que me vinha à mente quando eu tava ali amamentando era, nossa, eu estou desacelerando, e daqui a pouco eu ouço a gente falar a mesma palavra, vem assim automático, e é um desacelerar que faz você viver mais a vida, e a gente, infelizmente, enquanto não é mãe ou não é pai, a gente já vive uma vida desesperada de tempo, com falta de tempo e tudo mais, e eu percebo o quanto a gente não vive realmente a vida, né? Então a gente precisa de choques de realidade, muitas vezes, para que a gente consiga conciliar, e a gente precisa conciliar, porque senão a gente não vive, né? Não realiza propósitos e coisas que fazem a gente se mover, né? Através da vida. A gente simplesmente trabalha para pagar boleto. A gente fala sobre isso, né? A minha irmã fala isso. Ela mora na Europa e eles às vezes têm uma cultura mais fechada. Ela fala assim, mas será que é só viver para pagar boleto? E a gente, obviamente, encontra um sentido muito maior com aquele serzinho ali, que foi você que criou, que tem um pouquinho de você e tudo mais. Mas a segunda gestação, a dificuldade realmente é você ter uma bebê ainda ali, com todas aquelas limitações da gravidez, da barriga. E aí depois, quando você tem um bebezinho, você tem que entender toda a dinâmica, que você não quer abandonar o primeiro filho. Então, essa dinâmica, eu acho que foi mais difícil do que a da primeira. E aí eu precisei desacelerar no trabalho totalmente. Então, o meu voltar foi muito mais... Hoje ela tá com quase 2 anos. A segunda filha, mas eu não sinto que eu não voltei da mesma forma. Hoje eu já até trabalho um pouco mais, mas mudou completamente tudo, as prioridades. Chegou um momento, o meu trabalho por secundança, ele tem um horário mais estendido à noite, e chegou um momento que não deu mais. Assim, eu briguei, eu ficava ali tentando, mas eu falei, não dá para eu estar 8 da noite ainda ali trabalhando para chegar em casa às 9. Na verdade, antes eu chegava às 10, ia dormir meia-noite, porque 6h30 a gente quer estar dando janta, e 7 e pouquinho a gente quer estar colocando o neném para dormir, e a gente dormindo também já, porque 5 da manhã já vai estar acordando. Mas essa rotina
matutina aí é muito saudável. Então, quando a gente consegue também se colocar dentro dela por conta das crianças, eu acho que é super benéfica. Óbvio que não consegue ainda ser uma rotina tranquila, porque as noites não são tranquilas, né? Elas são As privações. São madrugadas que parece que tá rolando uma balada em casa da madrugada. Uhum. Acorda, levanta, desce, troca, chora, blá, 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 blá. Mas ainda assim, me trouxe muito mais para essa vida diurna, né? A gente que geralmente ficava até tarde assistindo, quando é solteiro, uma TV e madruga nas coisas, e tem aquela indisposição no final do dia. Eu acho que pelo que a gente passa sendo mãe pelas madrugadas, a gente até que acorda muito bem da disposta, né? Então eu me sinto até com uma disposição realmente mudada. Existem fases que são mais difíceis. Essa, por exemplo, agora eu tô bem cansada, eu tive uns dias ali que às vezes fica doente, acontece alguma coisa, mas no geral, se eu comparar com antes de ser mãe e depois de ser mãe, apesar de ter uma certa improdutividade, eu acho que o pouco de tempo que sobra depois de ser mãe, você faz milagre. Então eu acho que a gente, na verdade, se torna mais produtiva. Eu percebo que quando eu consigo trabalhar o tanto que eu trabalhava antes, eu faço 3 dias em 1, assim. Porque a gente aprende a correr e se virar nos 30, né? Sim, isso que você falou é muito verdadeiro. Eu posso tirar assim até por mim, né? Tanto a questão do desfrute, de você conseguir desfrutar mais a vida, conseguir olhar mais, aproveitar mais os dias, né? Eu não sei se você já reparou isso, tá? Mas eu tenho uma percepção que depois da maternidade, apesar dos dias passarem muito rápido, dá a impressão que eles são mais longos. Exatamente por esse fator que você pontuou, da questão de você realmente viver ali o dia, né? Eu peguei, assim, a questão da adaptação, apesar da privação de sono, das madrugadas longas, que em casa também são noites mal dormidas, né? Eu entendi que se eu levantar primeiro do que toda a minha casa, se eu acordar primeiro que toda a minha casa, eu consigo ter um tempo para mim, ter um tempo para, né, tirar realmente ali aquele momento para Deus, para mim. E aí parece que o dia ele flui muito mais. Claro que assim, tudo, gente, na maternidade é muito improvável, né? Os dias eles são muito improváveis, a gente pode fazer o planejamento que for. Nem sempre vai acontecer como a gente idealizou. Na verdade, eu acredito que a maternidade, ela é algo que nós idealizamos, mas, na verdade, eu acredito que 99% não é como a gente idealiza, né? Então, assim, isso que você abordou é muito interessante, dessa questão do desfrute, dessa questão exatamente de você conseguir aproveitar e ser, na verdade, mais produtiva, porque se a gente for olhar quando a gente não é mãe, a gente tem ali o nosso dia cronometrado com as nossas tarefas. E a maternidade, ela te traz mais demanda, né? Uma demanda maior, mas daí quando você tem esses tempos livres, você olha e fala, cara, eu tenho, sei lá, 1 hora para fazer várias coisas que eu faria o dia inteiro. Então, realmente, faz milagre, né? E para você, assim, fala pra gente, assim, nessa questão de você já ter tido a primeira filha, na vinda da segunda filha, você acredita que isso te trouxe um certo conhecimento, uma certa experiência já? Ou é totalmente diferente, assim, não, tem a experiência, mas não é como a gente imagina? Tipo, por exemplo, assim, o primeiro ele já vai te dar uma certa direção do que fazer com o segundo. Como que foi, assim, pra você isso? Eu percebi que deu sim. Eu percebi que passou muito mais rápido a segunda. Pra mim, ela era uma bebezinha ontem e ela já tá com quase 2 anos. Porque, assim, é difícil porque a gente muda, é natural. Mas eu falo que eu não percebi tanto esses primeiros desenvolvimentos. Até completar 1 ano, né? A gente tem todo mês ali alguma coisinha que vai acontecendo, e os saltos de desenvolvimento, e é nesse mês que cresce dente, e é não sei o quê. É um acompanhamento absurdo. Até o acompanhamento da gravidez do primeiro, que você vê, é do tamanho de um grãozinho de feijão, e agora é do tamanho de uma manga. E já não acompanhava mais na segunda, porque eu já sabia que mais ou menos estava do tamanho da manga aqui. Então,
só ia levando. Então eu percebi que realmente a gente fica mais despreocupada, ainda enquanto recém-nascido, nos primeiros meses, e todo esse cuidado, realmente ele fica igual, mas eu percebi que principalmente em relação, a minha maior preocupação assim é em relação à saúde, né? Tudo a gente, quando fica doentinho, o que que faz e mede febre, a criança não deixa nem você medir a febre pra saber e quanto de ml que você dá de remédio, que mais ou menos pode ser isso daqui, porque você fica tentando adivinhar. Então acho que esse cuidado era desesperador, assim, pra gente com a Helena. E a gente já veio com ela com mais coisinha igual eu, renite de respiração, então a gente sofreu mais. A segunda já era mais tranquila e a gente já sabia muito mais coisas. Então, eu senti que ela se desenvolveu sozinha, ela se criou. Ela tá com 2 anos lá, criada sozinha, assim, porque a gente já sabia fazer as coisas e certas coisas de aprender, de desenvolvimento, ela já aprendia realmente olhando a Helena. E então eu realmente acho que depois desse primeiro ano foi muito mais gostoso, muito mais tranquilo, assim, a gente já se sentiu super seguros, tipo, a gente tá sabendo o que a gente tá fazendo, e também dá um pouquinho de regalias a mais, que às vezes a gente não pode, segurou o doce, segurou o doce com a primeira, com a segunda, aí é só um pouquinho de sorvetinho, mas a gente ainda assim mantém elas saudáveis e tudo mais, mas a gente se permite um pouquinho mais, eu acho. Acredito que deixa um pouco mais leve, né? Porque, assim, a primeira viagem, é como você falou, é muito mais... Você fica muito mais preocupado, tem muito mais aquele cuidado, porque, até mesmo porque você tá conhecendo, né? Tá entrando em algo que você acredita que talvez você conhece por estudar, por ver as pessoas, né, na prática, mas a realidade, ela é outra, né? No dia a dia é diferente. Então, muito legal isso, essa questão aí da experiência, né? A experiência, ela é muito boa e ter essa permissão, né, de ser algo mais leve, de ser algo mais aberto. É que nem você estava falando, né, da mãe de 4 filhos. Veio o primeiro, veio o segundo, o terceiro e o quarto só vai. É porque já cria essa, né, essa leveza dentro de nós de tipo assim, eu já sei, tá bom, então eu já confio, vamos por esse caminho, óbvio, né, com responsabilidade, mas que já dá aí uma certa leveza. E algo, assim, que eu queria abordar, assim, com você também, é pelo fato seu e do seu marido, que são empreendedores. Como que é para vocês essa questão da adaptação? Como foi com a primeira filha? Como que tá sendo com a segunda? Como que é para vocês? Como que tem sido essa adaptação para vocês? Em conciliar tudo, os horários e tudo mais. Gente, é mais difícil ainda que o segundo filho. A gente começou aqui leve, veio o segundo filho, agora a gente vai falar do casamento. Realmente, é um desafio muito grande, é aquele querer fazer toda a nossa família dar certo e dar fruto todos os dias com muito... Meu Deus, me ajuda, segura na mão de Deus e vai. Porque depende também muito da comunicação do casal. Mas pra gente foi muito difícil, porque a gente é muito super produtivo, né? Ele também. Então, e a gente tem um hiperfoco, uma agitação muito grande em projetos novos. Então, quando a gente tá trabalhando em alguma coisa, às vezes quer emendar e trabalhar a madrugada fora. Eu tenho uns surtos, assim, tinha dia que eu trabalhava quase 24 horas. Eu ficava tão cansada no outro dia que eu dormia o outro inteiro, no outro eu trabalhava 24 horas. Então, é um hiperfoco, é uma coisa, às vezes, até mais desregulada ali, que você já não tem mais esse tempo pra fazer. Você tem um tempo regrado, como que você não vai ver, né, os seus filhos, tanto pro pai não ver, mas principalmente pra mãe, né, que tem que estar lá. Então, foi muito difícil da gente entender. Eu acho que principalmente não se culpar e na questão de ficar falando, eu faço isso, você não faz isso, ou eu faço mais que você. Acho que no final das contas, entre tudo que a gente viveu, tinha muito disso. E porque os dois querem entregar uma vida ali profissional. Apesar de a gente ter uma base cristã e ser a base do nosso casamento, da nossa família, né? Que o homem é o provedor e realmente isso faz sentido pra gente. Eu também trabalho, eu também quero ter frutos, né, na minha carreira. Então, vai ter que existir um equilíbrio, porque não tem como abandonar 100%, essa nunca foi a minha escolha. Mas entender esse equilíbrio, eu falava, eu tô tentando entender, mas eu não entendi. A Helena tá com 3,5,
vai fazer quase 4, e agora que tá fluindo, assim, de conseguir entender. Acho que basicamente colocar as coisas como se fossem planilhas, assim, tempos, e definir, colocar as coisas cada uma no seu lugar e se apoiando um ao outro também, tem que ter esse apoio. É verdade. É muito importante essa questão, né, da comunicação do casal. Faz toda a diferença, exatamente por essa questão do apoio, de saber o momento de um estar mais produtivo e o outro menos. E sim, com certeza, nós mulheres, a gente tem que respeitar esse lado do homem também, que eles vão estar mais produtivos. É difícil pra gente entender isso, porque a gente gostaria de estar, mas a gente entrar nesse lugar e entender que tá tudo bem ele ser mais produtivo e a gente respeitar o nosso momento também, porque tudo passa, né? E com o tempo a gente vai entendendo. Eu também tô nesse processo, com a Gia aí com quase 3 anos também. Não é fácil, mas a questão da comunicação do casal faz toda a diferença, esse equilíbrio entre os dois. Teve um momento de chegar em certas conclusões, assim, nossa, eu demoro muito, assim, parece que é uma guerra aqui comigo mesma, assim, de eu ter que, como fala? Deixar claro ali pra mim, eu tive que falar pra mim mesma, olha, Tamara, você não vai trabalhar o dia inteiro, você não vai trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, provavelmente você vai trabalhar 4, 5, muito, às vezes 3, porque você escolheu tirar um período do dia pra ficar com as filhas, porque às vezes o período da noite ele acaba sendo muito curto, tem janta, tem que dormir, então não dá aquele tempo de desfrute. Eu falei assim, então, se eu posso, existem mães que não podem. Então eu fiquei falando, e se eu levo a minha filha pra escolinha às 7 da manhã e tiro às 6 da tarde? Eu queria isso? Não, não quero. Ok, então quanto tempo eu vou ficar lá no trabalho? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Vou ficar e vou aceitar isso, e na minha 3, 4, 5 horas eu vou entender o que eu consigo fazer no meu trabalho, mas eu não vou abrir mão dessas minhas outras 4, 5 horas com as minhas filhas. Então existia o momento de fazer essa escolha, e às vezes eu ficava ali querendo trabalhar, e aí é melhor nem tá, e é melhor estar no trabalho, porque se for pra ficar com a criança ali no celular, eu sei que às vezes a gente tem que ficar, mas tem que ser um policiamento muito grande, direto, assim, porque às vezes também a gente tá tentando fazer umas coisas que a gente não tá conseguindo fazer de forma remota, não vai adiantar ficar no celular, você não tá resolvendo lá, e as crianças estão demandando muito sua atenção, aquilo ali tá caótico, não vai se resolver, não vai pegar fogo, amanhã quando você chegar no seu trabalho vai estar tudo lá do mesmo jeito, a gente coloca o celular aqui, a gente começa a dançar a cabeça, ombro, joelho e pé, e vira tudo uma festa, e querendo ou não, é um refresco, né, eu acho que pra mim tem sido isso, assim, é um lugar de refúgio estar com elas, se desligar total, assim, Sim, é sabe? verdade, é o respirar e viver o dia presente, o momento presente, isso, né? Então, gente, vamos chamar um comercial e logo a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com Maternidade Sem Filtro aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilha. Nós vamos voltar aqui com a Tamara, que a gente estava falando sobre essa questão, né, do empreender, do maternar, como conciliar tudo, como casal. Então nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Eu gostaria que você falasse, abordasse também essa questão para você, como que foi para você a parte do voltar a dançar, porque é algo que faz parte do seu propósito, faz parte da sua profissão em si, e isso é algo que arde no seu coração, que grita, e como que é para você encaixar o seu propósito de dançar, não só ser, né, proprietária, empresária, mas sim também da dançarina em si, como que foi isso para o seu corpo, para o seu desenvolvimento como mãe? Você acredita que isso te ajudou de alguma forma?
Sim, nossa, a Nath, ela preparou a pauta ali, ó, com todos os assuntos, assim, pontuais. Em relação a ser mais um tema ali sensível que a gente fica, né? Porque, como eu disse, eu tentei voltar já nos 45 dias da primeira gravidez e senti que eu voltei um pouquinho fora do ritmo, mas ainda já estava bem no ritmo, e a segunda vez já não. Eu parei de dançar com 6 meses já de gravidez, que eu vi que eu já estava muito cansada, estava muito ofegante, e depois acabei demorando bastante para retomar. Mas teve uma coisa mesmo engraçada que na gravidez da Helena, logo que eu voltei, foi a primeira vez que eu fiz uma turma voltada para as mães. Eu já tinha entendido aquilo que a gente estava passando, era engraçado, porque eu tinha acabado de ser mãe, eu ainda nem tinha tanto saído do meu eu, ou de tudo mais ali de forma, mas eu vi que as mães que vieram sim, porque aí vieram algumas que já tinham filhos de 4, 5, 6 anos, e falavam, meu Deus, eu ainda não consegui voltar, e hoje eu entendo isso, assim, né, retomar, mesmo porque a gente nunca consegue voltar, não, a gente vai voltar quem a gente era antes, a gente vai virar uma pessoa nova, e pra mim é difícil, porque por ser bailarina, essa performance tão alta, a gente não consegue mais, porque não consegue se dedicar tanto tempo, e dança é total treino. Então, pra mim, essa é a dificuldade na minha mente, assim, de conseguir aceitar que esse lado bailarina, que eu antes podia até focar um pouquinho mais, mesmo sendo empresária, aí a gente já tá juntando coisa demais, né? Que aí é ser mãe, é ser empresária, é ser bailarina, tudo com hiperfoco, não vai rolar. Então, tem que se tornar realmente de uma forma mais leve, acaba sendo para exercício físico, e para uma parte também aí emocional, espiritual também no meu caso, porque tem muito a ver com quem eu sou, assim, com o propósito que Deus tem para mim. E então eu fico muito feliz de ter isso, porque eu acho que é um caminho para mim, é um refúgio. Eu acho que quem talvez antes de ser mãe não encontrou algo tão especial, assim, que faz você ter essa, que faz você se motivar para viver, aí eu acho que fica um pouco mais difícil, porque você não vai conseguir encontrar muito como sair ali daquele, dessa coisa, enfim. Mas eu acho que a dança me ajudou muito. Só tomar uma água. Assim, eu posso compartilhar um pouco dessa questão com a Tá também da dança, né? Isso é algo, como eu falei pra vocês, que faz parte da minha história também. A gente teve o prazer de poder trabalhar juntas também. Estamos voltando aí algumas coisas. E assim, o que que acontece? Isso que ela falou é muito legal, da questão de você já ter um propósito. Eu falo muito da questão da identidade. Se você se torna mãe e você tem uma clareza ou parte da questão da sua identidade, de quem você é em Cristo, de quem você é, do seu propósito, é um caminho um pouco mais fácil. Óbvio que, assim, não é sempre que você vai conseguir voltar a fazer as coisas que você fazia antes. Na verdade, na maior parte das vezes você não vai conseguir, porque você sente uma necessidade de algo novo, de mudar tudo, né, em nós, enfim. Mas, assim, isso te dá um caminho mais fácil de olhar e falar assim, peraí, eu preciso me olhar não só como mãe, mas também como mulher, né? Quem sou eu? Qual que é o meu propósito? Para que eu vivo? Qual que é a minha motivação? Óbvio, são os filhos, é a família, com certeza. Mas ter algo que faça você se sentir vivo, né? Porque uma vida sem propósito, você geralmente não se sente vivo, mas vivo, né? Mas quando você vive uma vida com propósito, te dá assim, você consegue viver algo que faz mais sentido, né? A sua vida faz mais sentido, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente entrou numa fase que até em casa, com meu marido também, a gente sente, acho que até por conta também da idade, da maturidade, que você entende que você já correu atrás de tantas coisas que pareciam ser, que iriam te dar tanto aquela sensação que você esperava de talvez se sentir completo, e você vê que não, precisa de todo um conjunto. É isso, os filhos se tornam grande motivação, assim, da nossa vida,
Mas a gente acaba, né, se hiperfocando também 100% e existe um pouco da gente ali, de novo, esse equilíbrio, né, que precisa ter. Então, você precisa se redescobrir e fazer coisas que realmente te tragam acho que viver de verdade que a gente tá falando, eu acho que é um outro nível de vida, porque basicamente trabalhar e viver uma rotina diária se torna muito simples e a longo prazo vai se tornando vazio. Então essa maturidade emocional como pessoa, maturidade espiritual, vai fazendo você sentir uma necessidade de profundidade, né? Que as suas realizações, as suas conquistas, elas precisam ser mais profundas e intencionais. Elas precisam ser coisas que façam total sentido para você, que te realizem como pessoa. E geralmente vai necessitar ter uma conexão para que outras pessoas também vivam aquilo ali com você, né? Então a gente a gente tem seguido esse caminho de entender propósito para viver projetos e coisas além do trabalho que façam a gente... acho que os nossos filhos, quando eles crescerem mais e entenderem isso também, eles vão querer ver os pais deles, né? Vão ter orgulho daquilo que eles fazem. E, nossa, minha mãe, meu pai faz isso e tudo mais. Então, acho que isso também é viver, a gente estar bem e viver bem com propósito, é viver bem para eles também, né? É verdade, porque assim, né, o que eu falo bastante também é exatamente essa questão, que é muito mais fácil você ser referência no estar fazendo, no exemplo, do que no falar. Então, assim, deixar um legado, né, para os nossos filhos, deixar uma razão de vida, porque existem tantas pessoas que muitas das vezes ficam perdidas no que fazer na vida por não ter uma referência, né, por não ter tido isso, não ter tido uma referência em casa, não ter tido uma direção. E, assim, a gente pode ver, é muito legal a gente ver que, por exemplo, assim, a Heleninha, ela tá seguindo um pouco ali dos seus passos. A Aurora, eu acredito também que tem esse interesse também. Mas eu acredito que tudo isso começa a fazer sentido, né? Eu vou chamar então aqui o comercial e logo a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Nós estamos de volta com Maternidade Sem Filtros aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Gente, eu sei que o papo tá muito gostoso, essa conversa leve, essa conversa sobre propósito, sobre maternidade, mas estamos no final. Infelizmente, mas foi um prazer ter a Tamara aqui e pode deixar uma mensagem final aqui para as mães, para o pessoal que está assistindo, tá? Por favor. Sim, claro. A gente estava comentando aqui agora há pouco sobre essa questão de entender e de dar propósito para a vida, e é um assunto que eu gosto muito de falar, porque quando eu era adolescente, queria trabalhar com dança, eu não encontrava ali caminho e nem quem pudesse me motivar, nem dentro de casa, nem na escola. E eu, além de não ter motivação para aquilo que eu ia fazer, eu também não tinha direcionamento para nenhuma outra coisa. Então isso que é muito complicado. E eu vivi esse período da minha adolescência sabendo que aquilo ali não estava certo, que estava me prejudicando e não entendendo muito, sabendo que eu ia entender lá na frente. Então eu sempre tive essa coisa comigo de abordar esse assunto, principalmente na fase da adolescência. Aí a gente tem muitos alunos lá na escola, adolescentes, então a gente tem filhos, crianças que estão, né, indo para esse caminho. Hoje as crianças são muito pré-adolescentes novinhas, né, com 8, 9 anos, são muito inteligentes, muito avançadas, não, né, e aí a gente, às vezes, eu já ouvi uma vez da minha pastora,
que perguntaram como que a gente faz para um adolescente não querer ficar só ali no celular, ou não querer ficar ali só nas redes sociais, ou não quer fazer nada, e não sei muito bem para onde direcionar ele. E aí ela falou isso, né, pra pessoa, deu esse conselho: se você não tem um caminho, se você não tem algo que você faça além disso, de só trabalhar, como que você vai esperar que ele faça alguma coisa? Se você chega em casa e fica só no seu celular, e você... É isso que ele vai fazer. E aí o legal, o interessante de falar é que a gente precisa pertencer a algum lugar. A gente tem pessoas com quem a gente se identifica, lugares. Então, o que eu acho que eu gostaria assim, de incentivar, a dança ele é um desses espaços, né? Eu, como cristã, também frequento a igreja, que ela é um outro espaço desse, onde eu me conecto com pessoas, onde eu vivo experiências diferentes, onde eu... me arrumo para ir em um culto de domingo e além de encontrar Deus, eu também encontro pessoas, eu tenho uma vivência externa, outras experiências, e às vezes eu vou me engajar em algum projeto ali, que ao invés de achar que eu tenho que fazer coisa só para mim, às vezes eu vou estar fazendo ali alguma coisa para ajudar alguém. E esses outros meios de esportes, e aí como é o caso da dança, de arte, a nossa vida, ela necessita disso. A gente não é só físico, né? A gente não é só bens materiais. Sim. A gente é corpo, alma e espírito, né? Então a gente precisa nutrir a nossa vida em todas as áreas. E hoje a gente tem esquecido muito de nutrir, né? E aí a dança, ela vem nisso. Eu acredito, ele é um meio social, as pessoas vão lá, fazem amizades e você interage, aprende, tem desafios diferentes, desafia sua mente para decorar, para dançar, desafia o corpo e sai com experiências novas, assim. Então, eu acho que quando a gente vai ali, eu vejo as minhas alunas que vão e se encontram nessa atividade, tem realmente uma vida muito transformada. A gente sempre fala dessa transformação. Então, acho que o que eu incentivo as pessoas é a tentarem algo novo. Acho que principalmente falando de arte, falando de esporte, de saúde, de vida emocional, para que a gente consiga aí ter uma vida mais plena, mais completa. Esse é o objetivo. Então tá, compartilha com a gente as suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, encontrar aí a sua escola de dança, a Stage maravilhosa, que eu amo, tem no meu coração, sou suspeita a falar, a Nath tá num projeto lá comigo, a Gigi Dança faz o Baby Ballet lá, a gente tá no Instagram, @stagedança. Nós temos também o nosso canal no YouTube com várias coreografias e lá a gente posta muito sobre nosso dia a dia, as nossas aulas, que estilos, que horários, para você agendar uma aula experimental desde criança dos 2 aninhos até adulto sem limite de idade. Essa semana a gente recebeu uma mensagem: tenho 60 anos, posso fazer balé? Começar? Pode começar a fazer balé. Então a gente tem os profissionais lá bem preparados para atender e colocar todo mundo ali em um lugar que vai sentir muita vontade, e mesmo quem está iniciando ou quem já dança, ter todos os passos e os caminhos aí no meio da dança. E o seu Instagram? O meu é @tamara.dance e posto muitas fofuras das meninas durante o dia e algumas coreografias e muita dança e Deus também. E Deus, é tudo sobre isso lá. Gente, então nós estamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Seguem também a minha rede social, é Natália Vendramini, Natália sem H, Vendramini, NGV. Eu tenho lá, eu falo sobre maternidade, né? O programa é sobre isso, mas também eu abordo alguns temas sobre Jesus, sobre a vida espiritual, sobre casamento, sobre família, sobre marketing um pouco também, que é a minha parte profissional. Sou escritora, tenho um livro chamado Pílulas Maternas, que é algo assim transformador também para a maternidade. Eu compartilho ali um pouco sobre a minha experiência e é um meio de levar a cura, de levar o refrigério para sua maternidade, para o seu dia a dia. Então, todos esses projetos, inclusive também a minha comunidade, você pode estar encontrando lá na minha rede social. Então, nós ficamos por aqui e eu te espero no próximo programa. Muito obrigada. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville,
onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera.